Nós chegamos ao final de 2023 e ao final do calendário do ministério Homem de Propósito, da nossa oficina. E o Senhor, eu tinha buscado do Senhor e eu tinha uma outra palavra para compartilhar com vocês nessa noite. Mas o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. O Espírito Santo me conduziu numa outra direção. A minha ideia hoje era falar com você sobre aquilo que nós estaríamos projetando para 2024. Propósitos que precisamos estabelecer para 2024. Mas eu penso que não há propósito maior para 2024 do que buscarmos viver uma intimidade ainda maior com o Senhor Jesus. Buscarmos um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus. Buscarmos viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, para as nossas casas, para as nossas famílias. Por isso hoje, nesse finalzinho de ano, nesse finalzinho de calendário, eu queria falar com você e desafiar você da parte do Senhor a buscar deixar hoje aos pés da cruz de Cristo aquilo que não pode mais te acompanhar para 2024. A abrir mão daquilo que você precisa abrir mão, a deixar aquilo que você precisa deixar, a abandonar aquilo que você precisa abandonar, a renunciar aquilo que você precisa renunciar, que eu preciso renunciar nessa noite. Entenda coisas na minha vida, no contexto da minha vida, que eu preciso renunciar. O Senhor falou muito profundamente comigo nesse sentido. Há coisas que eu preciso deixar aos pés da cruz de Cristo nessa noite. E da mesma forma, há coisas hoje que você precisa abrir mão, que você precisa deixar. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Mas por que aquele que encobre as suas transgressões e não as confessa, por que esse homem não prospera? Porque ele vai gastar toda a sua energia, toda a sua vitalidade, todo o seu tempo para administrar o seu passado. Aquele que encobre as suas transgressões e aquele que não confessa, ele não avança dentro daquilo que o Senhor tem para ele, porque ele está preso ao seu passado. A sua vida está voltada para o seu passado. E a cada dia ele precisa administrar, conduzir o passado, acreditando que o passado, ao fazer isso, não vai comprometer o seu presente. Mas ao fazer isso, você está preso ao seu passado e não avança para aquilo que o Senhor tem para você. Aquele que encobre as suas transgressões e não confessa, ele não avança. Porque dentro daquilo que ele está preso no seu passado, de forma consciente ou inconsciente, ele entende da seguinte forma: o Senhor não vai me abençoar porque tem coisas que ainda estão prendendo a minha vida. Eu não vou avançar dentro daquilo que o Senhor tem para mim, porque eu ainda estou preso a pecados, a práticas, a erros, a pensamentos, a um estilo de vida que me impede de viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Certa vez eu tive um jovem que eu acompanhei aqui durante muito tempo. E esse rapaz, ele não perdoava ninguém. E uma vez eu disse assim para ele: olha, meu velho, se você não perdoa, você não avança no contexto da sua vida. Você está preso à mágoa, ao ressentimento, ao rancor. No caso dele, era a ausência de perdão. Mas é interessante que a palavra de Deus nos diz em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoares aos seus irmãos as suas ofensas, vosso Pai Celeste também perdoará as suas ofensas. Contudo, se você não perdoar ao seu irmão as suas ofensas, vosso Pai Celeste também não perdoará as suas ofensas. Mateus 18, versos 21 e 22, Pedro diante de Jesus, ele pergunta: mestre, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7? Jesus responde o que para ele? Não, Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7.
O Senhor Jesus aqui, ele não fala de um resultado matemático, mas ele fala de uma disposição mental, espiritual, aonde você dá uma nova oportunidade, aonde você reescreve a sua história e a história daquela pessoa ao perdoar, ao estender a mão, ao abrir o seu coração. Perdão é toda a disposição mental e espiritual na qual eu decido cessar todo ressentimento contra alguém ou contra mim mesmo. E com isso, a necessidade de punição. Porque é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente não perdoa, a nossa mensagem, a mensagem que a gente quer passar para o outro é qual? Eu não perdoo você. Eu não te dou meu perdão. E assim nós acreditamos que estamos punindo aquela pessoa. Mas na realidade, quem está sendo punido além daquela pessoa somos nós. Porque não perdoar, essa construção não é minha, mas eu me apoderei dela. Não perdoar é a mesma coisa que você beber veneno querendo que o outro morra. Quem vai morrer é você, sou eu. Você está entendendo o que eu estou te falando? No caso daquele jovem era a ausência de perdão. No seu caso, o que hoje precisa ficar aos pés da cruz de Cristo? Talvez você seja um infiel dentro do contexto do seu casamento. Talvez você seja um homem pornográfico, viciado em masturbação, você tem uma vida dupla. Quando ninguém te vê, ou você acha que ninguém te vê, você acessa conteúdos pornográficos por intermédio do computador, por intermédio do seu celular. A tua mente funciona em virtude disso. Muitas vezes você está lá no contexto de um encontro social, de uma atividade em família, mas a tua cabeça já está voltada para aquele momento em que você vai estar sozinho, para que você possa consumir pornografia. Eu sei como funciona, porque eu já fui viciado em pornografia e masturbação. Isso é uma escravidão, mas isso precisa ser deixado aos pés da cruz de Cristo hoje. Eu fui liberto, e eu creio que você também será liberto nessa noite. Talvez o que você precise deixar aos pés da cruz de Cristo seja uma forma de pensar distorcida e distante do propósito do Senhor para você. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, meus amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Quem sabe o que hoje precisa ser deixado aos pés da cruz de Cristo? É a tua boca, é aquilo que sai da tua boca, murmuração, palavras de baixo calão, coisas que fazem parte do teu... Dessensibiliza. A prática do pecado, ela nos dessensibiliza. Nós ficamos dessensibilizados para o toque do Senhor, para a palavra. É quando você está no contexto de um culto e nada toca você. É quando muitas vezes você está em casa, você ouve talvez a sua mulher, o seu filho, a sua filha orando, lendo a palavra, louvando, e aquilo não mexe com você, porque quem domina a tua vida é o pecado, e o pecado ele nos afasta do Senhor. Ele faz separação entre nós e o Senhor. Mas você precisa entender algo nessa noite, existe uma diferença entre pecado e viver na prática do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas 1 João 3:6 diz que aquele que vive na prática do pecado não conheceu ao Senhor Jesus. Então, se você tem um pecado de estimação, algo que você alimenta sistematicamente, esse pode ser um dos indícios de que você nunca teve um encontro com Jesus Cristo. Nós precisamos abrir mão. O que você precisa abrir mão nessa noite? O que você precisa deixar? A palavra de Deus fala de um homem, e esse homem, ele não estava disposto a abrir mão. Eu falo do que está lá em Lucas capítulo 18, versos de 18 a 27. A primeira parte desse texto vai estar dos versos 18 a 23. Acompanhe, se liga aí no que eu vou te falar agora. O verso 18 vai dizer que certo homem de posição, e só Lucas vai se referir a esse homem como um homem de posição. Esse mesmo texto vai estar lá em Mateus 19, versos de 16 a 22, e Marcos 10, versos de 17 a 22. Lucas vai dizer que certo homem de posição aproximou-se de Jesus. Marcos 10, 17 vai dizer que esse homem se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus. E voltando para o relato de Lucas 18, a partir do 18, vai dizer que esse homem de posição chegou diante de Jesus e perguntou:
bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E é interessante que, ao fazer essa pergunta, esse homem entende que a salvação, de alguma forma, ela pode ser produzida por mim e por você. Nós temos uma ideia de graça, nós temos uma ideia de salvação, de uma justiça retributiva, de uma salvação meritória. Eu faço, então eu recebo. Mas do ponto de vista de Deus, de Cristo, da sua cruz, não é assim. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, e não de obras, para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. Não é o que eu faço e o que você faz que vai nos garantir vida eterna, salvação, mas é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que vai nos dar a oportunidade de ver a vida eterna que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles a quem Ele chama. Mas é interessante que esse cara entendia de uma outra forma. Não, eu posso, de alguma forma, produzir a minha salvação. Porque quando eu entendo o conceito de graça, e a gente muitas vezes ouve falar em graça como favor imerecido, mas graça é mais do que isso. Graça vai passar pela ideia de que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou merecedor do amor do Senhor, mas mesmo assim, apesar dos meus defeitos, das minhas falhas, dos meus pecados, Ele me ama, Ele me amou e Ele me alcançou por intermédio de Jesus. Quando eu acho que sou algo, que eu sou muito bom, que eu sou muito inteligente, que eu sou muito maravilhoso, que eu sou forte, bonito, gostoso, quando eu acho que eu sou muito crente, que eu sou algo diante do Senhor, isso significa que há menos graça de Deus em mim. Mas quando eu entendo que mesmo sendo um pobre pecador, Ele me amou e Ele me alcançou, mais graça de Deus há na minha vida. Aquele jovem, ele entendia dentro da sua concepção que a salvação poderia ser produzida. E ao dizer assim para Jesus, bom mestre, não era uma saudação usual entre os rabinos. Aquele jovem provavelmente não era um rabino. Ele era um homem da classe alta do povo judeu, mas por ser jovem, certamente ele não era um chefe da sinagoga, um rabi, nada disso. Mas ele reproduziu algo que ele, de alguma forma, viu no contexto de culto. Os rabinos, eles não chamavam um homem de bom, porque eles entendiam que bom era um atributo que só pertencia a Deus. Quando aquele homem chama Jesus de bom mestre, ele, de alguma forma, ele tem uma percepção, mesmo que superficial, de que Jesus era alguém diferente. Ele entendia ali que talvez Jesus fosse esse Messias, esse Filho de Deus. Então ele chega diante de Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, no versículo 19, diz para ele: mas por que você me chama bom? Só há um que é bom, que é meu Pai que está nos céus. Jesus então fala para ele assim: você conhece os mandamentos. Jesus, ele não pergunta para aquele rapaz, mas Jesus afirma: ei, você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita 5 mandamentos que dizem respeito aos nossos relacionamentos horizontais, ou seja, com as pessoas. Jesus diz assim: olha, você é muito bom do ponto de vista da religião. Se fosse hoje, dentro do nosso contexto, você vem para a igreja toda semana, você trabalha, você serve aqui na oficina, no Homens de Propósito, você até não fala palavrão, você não tem adulterado, você não tem visto pornografia, você até que leva uma vida religiosa pacata, tranquila. Mas Jesus vai propor para aquele homem algo que vai além da religião. Porque olhando para a vida desse homem, e lá em Mateus capítulo 19, no verso 19, Mateus vai chamar esse cara de jovem. Jovem, ele era um jovem. Jesus propõe algo para esse jovem que vai além da religião. Jesus está dizendo assim para ele: olha, nós não podemos ser conhecidos apenas por aquilo que nós não fazemos. Nós precisamos também ser conhecidos por aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus. Eu não posso ser conhecido: não, eu não faço isso e está bom demais. Mas o que você tem feito
pelo reino, por Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Ei, quantas pessoas nesse ano foram alcançadas por Cristo Jesus por intermédio da tua vida? Quantas pessoas nesse ano você orou, você falou de Cristo, você foi lá, deu uma palavra, você foi instrumento nas mãos do Senhor? Quantas pessoas você foi visitar nos hospitais? Quantas pessoas estavam carentes, precisando de uma palavra, e você foi resposta de oração para essa pessoa? Quantas pessoas, quantos filhos, filhas espirituais você tem, ou seja, pessoas às quais você falou de Cristo Jesus, e elas foram alcançadas por Cristo Jesus por intermédio da sua vida. Provérbios 11:30 diz: o fruto da retidão é árvore da vida, aquele que conquista almas é sábio. Nós temos que ter um relacionamento com Jesus além da burocracia religiosa. Nós temos que ir além. Certa vez eu encontrei uma moça que tinha mudado lá para o prédio, e eu encontrei essa moça na garagem, e ela profundamente abatida. E eu perguntei, e aí, tudo bem? E só foi isso, só precisei falar isso. E ela quase chorando me relatou da mãe, que ela perdeu a mãe, era muito ligada à mãe. O que eu pude fazer por ela? Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu dou. Eu tenho a palavra, oração. Falei de Cristo para aquela mulher, e ali ainda na garagem eu orei por ela. Impus as mãos sobre ela, botei a mão na cabeça dela e abençoei e orei por ela. No meio da garagem. Mas eu não posso ficar indiferente a uma situação dessa, porque eu também preciso ser conhecido por aquilo que eu faço em Cristo Jesus, não para minha honra ou para minha glória, mas para a glória do nome do Senhor. Você está entendendo o que eu estou te falando? E Jesus então disse, olha, você tem obedecido esses mandamentos. E o jovem, então, no versículo 21, ele diz assim para Jesus, tenho mesmo, e eu faço isso desde jovem. A tradução aqui vai ser no sentido de desde quando eu era menino. Eu tenho feito essas coisas. Jesus vira para ele no versículo 22 e diz o quê? Ainda te falta o quê? Uma coisa. Você tem uma performance maravilhosa do ponto de vista da religião, mas eu conheço o teu coração. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrio o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor sabe exatamente o que está hoje, aí no mais profundo do teu peito, por detrás desse sorriso, por detrás dessa roupa, por detrás desse shape, por detrás do que você tem projetado para as pessoas. O Senhor Jesus sabe como eu e como você está aqui hoje. E Ele não está indiferente a isso, porque Ele nos ama. O Senhor, Ele não quer nos deixar prostrados, mas muitas vezes Ele vai permitir que a gente fique prostrado, para que Ele então possa nos erguer, porque nós entendemos que não somos nada nem ninguém, e que se não for Ele nas nossas vidas, nada podemos fazer. É quando às vezes a gente vai passar por lutas, por tribulações, por dificuldades, por ventos contrários. Porque aí é mais graça do Senhor nas nossas vidas. É mais favor do Senhor. É peso de glória nas nossas vidas. Ainda te falta uma coisa, Jesus disse para aquele homem. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e me segue, e você terá um tesouro nos céus. Aí o negócio pegou. O versículo 23 vai dizer que aquele homem saiu, ou aquele jovem, saiu muito triste, porque era riquíssimo. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus sabia o que havia no coração daquele homem. E Jesus, quando estabelece aquele diálogo com esse jovem, ele queria trazer à tona o que realmente havia no coração daquele jovem. Que aquele jovem entendesse que não era um interesse superficial que seria suficiente para um relacionamento real com Jesus. Não era seguir uma religião especificamente que garantiria um relacionamento com Jesus, mas seria uma entrega completa. Jesus não estava interessado no dinheiro daquele cara, mas Jesus estava interessado no coração daquele cara. Quando Jesus pede que ele entregasse, vendesse tudo aos pobres, Jesus estava dizendo assim para ele, ei,
Um relacionamento comigo é mais importante do que as coisas dessa terra. Mas por que Jesus pede que ele entregue aos pobres? Você já parou para pensar nisso? Porque dentro do contexto judaico da época, um pobre não teria como retribuir aquilo que ele receberia daquele homem. E trazendo para o contexto da nossa vida, eu não tenho como retribuir aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Eu não tenho como retribuir o amor dele por mim. Mas eu preciso, dentro daquilo que o Senhor estabelece para a minha vida, abrir mão de tudo aquilo que ele pede que eu abra mão. Aquele jovem não estava disposto, porque ele dizia seguir os mandamentos, mas ele não seguiu o principal, ou talvez o primeiro mandamento dentro do decálogo, lá de Êxodo 20, que ele conhecia, que ele sabia de cor, que diz, não terás outros deuses diante de mim. E aquele homem tinha um outro Deus na vida dele, o cascalho. É como a gente. O nosso Deus é o dinheiro, o nosso Deus é o sexo, fora do contexto que o Senhor estabeleceu para nós. O nosso Deus somos nós mesmos, somos hedonistas, autocentrados, egocentrados. O nosso Deus são tantas coisas, pode ser uma outra pessoa na qual nós depositamos a nossa esperança. Nós somos dependentes emocionais. João Calvino, o grande reformador, ele morreu no dia 27 de maio de 1564, aos 55 anos de idade. Um homem profundamente usado pelo Senhor, ele declarou certa vez, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E idolatria é um amor excessivo por aquilo que não é Deus. Às vezes a gente diz amar ao Senhor, mas a gente ama tantas outras coisas. O nosso conforto, a nossa segurança financeira. O Senhor falou para aquele cara, ei, vende tudo. Vamos ver se você realmente está disposto. Porque eu conheço o teu coração e o teu coração ama essas coisas. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Mas fica evidenciado aquilo que Jesus já sabia. Aquele jovem amava as riquezas mais do que ao Senhor. No versículo 24, Jesus diz assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. No 25, ele vai dizer assim, de Lucas 18, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus aqui pega um dos animais de maior porte, um dos maiores animais conhecidos da época, e utiliza essa metáfora para que a gente pudesse entender como é difícil. No 26, aqueles que ouvem aquilo, os discípulos perguntam, mas quem pode ser salvo? Entenda a pergunta. Dentro do pensamento judeu da época, do pensamento bíblico judaico, um cara que era rico, ainda mais naquela condição daquele jovem, ele tinha o favor de Deus sobre ele. Ele era um cara cheio de Deus, então eles pensaram assim, se esse cara que é abençoado por Deus, se esse cara não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Mas na realidade Jesus mostrou que o fato de alguém ser rico, de alguém ter prosperidade financeira, não significa que essa pessoa tem relacionamento com o Senhor. Porque um relacionamento com o Senhor independe daquilo que eu tenho do ponto de vista do homem. Jesus então no 27 diz assim para eles, o impossível dos homens é possível para Deus. Tanto que no capítulo seguinte, Lucas 19, versos de 1 a 10, Jesus ele entra em Jericó, e Jesus ele não ia ficar em Jericó, ele só passou em Jericó. Mas dentro da agenda de Jesus havia um encontro que ele precisava realizar. Diz o versículo 1 que ele passava por Jericó, no versículo 2 vai dizer que havia um homem, maioral dos publicanos, chamado Zaqueu. Um homem rico. Olha o que disseram desse homem, rico. O que será que tem dito de nós? Será que as pessoas olham para mim, para você, e veem pessoas, homens de Deus,
pessoas às quais eles podem pedir oração, buscar uma direção, buscar uma palavra, buscar uma condução. Ei, ora que por mim eu estou precisando. Quem será que somos nós? Porque aquele jovem rico, no versículo 23 do capítulo 18, ele não aceitou seguir Jesus porque era rico. Ele ficou triste porque era rico. Quais são os nossos porquês nessa noite que tem nos impedido de seguir a Jesus e de viver aquilo que Jesus tem para nós? E lá em Lucas 19, então, falando de Zaqueu, o nome Zaqueu significa justo, puro, mas aqui Zaqueu estava longe disso. O cara amava as riquezas, ele vivia em função disso. Jericó era uma rota muito importante de Jerusalém para o Oriente. Ali tinham plantações de bálsamo, rolava muita grana. E Zaqueu era um cara articulado. Ele se torna maioral, chefe dos publicanos, e essa expressão maioral só aparece aqui. Ele forma uma espécie de quadrilha, e ele cobra o seu próprio povo, e ele sobretaxa o seu próprio povo a serviço do Império Romano, e com isso ele enriquece muito, muito. Mas não apenas porque ele taxava o povo, mas porque ele era articulado. E eu provo para você. No versículo 3 vai dizer que Zaqueu era de pequena estatura, e ele queria ver Jesus, mas não podia. O que ele faz no versículo 4? Ele tem uma ideia, ele vai à frente da multidão, porque o 3 vai dizer que ele não podia ver, porque era de pequena estatura e havia multidão. Então ele vence o obstáculo da multidão, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Ele tem essa sacada. Ele era um cara articulado. Ele seria um cara hoje safo. Hoje ele seria um cara, certamente, um empreendedor, um cara que saberia muito bem como negociar, como convencer as pessoas. Seria esse cara, esse é Zaqueu. Mas o versículo 5, dentro da agenda de Jesus, Jesus tinha um encontro com aquele cara. Ele ainda não sabia. Talvez Zaqueu quisesse ver o Jesus da religião. Talvez o Jesus que estava movendo multidões. Mas ele ainda não tinha ideia de quem realmente era Jesus. No versículo 5, Jesus olha para cima e fala: "Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa." O versículo 6 vai dizer que Zaqueu desceu o quê? Com pressa e cheio de alegria. Ei, será que o teu coração hoje se alegra diante do Senhor, a despeito do que você possa estar enfrentando ou passando? Tiago 1, versos de 2 a 4 diz: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que eu e você sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma." O versículo 6 diz que Zaqueu desce rapidamente. O versículo 7 fala que as pessoas que viram aquilo começaram a murmurar e dizer: "Mas quem é esse aí, esse tal de Jesus, que se assenta com pecadores, com publicanos, com esses caras?" Zaqueu ouve aquilo. Tanto que no versículo 8 o que ele faz? Ele fica de pé. E ele diz assim para Jesus e para todos que estavam ali: "Senhor Jesus, se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu restituo." Ele não disse assim: "Eu vou restituir, eu vou parcelar e vou pagar e parcelar da galera." Não. Eu restituo hoje. Eu restituo hoje 4 vezes mais. A lei determinava, está lá em Levítico 6:5 e Números 5:7, que em caso de roubo, que alguém roubasse alguém, essa pessoa deveria ser reembolsada pelo valor principal, mais uma multa de 20%. Zaqueu foi muito além. Eu restituo 4 vezes mais e decido dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus, então, no versículo 9, diz assim: "Verdadeiramente houve salvação nesta casa hoje. Este é filho de Abraão. Este é um filho da promessa também." E no versículo 10, Jesus diz: "Porque o Filho do Homem..." E essa era uma das principais formas como Jesus gostava de se apresentar. Porque o Filho do Homem veio salvar o perdido. Sabe por que Zaqueu decidiu dar metade dos seus bens? E restituir 4 vezes mais, ou seja, ele ia quebrar, provavelmente ia ficar sem nada, ele estava disposto a isso. Porque Zaqueu entendeu que a maior riqueza não é aquilo que os nossos olhos contemplam, o que as nossas mãos podem tocar, o que está na nossa aplicação, o nosso patrimônio, não é isso.
Zaqueu entendeu que a maior riqueza que ele poderia ter era um relacionamento com Jesus. Por isso ele estava disposto a abrir mão daquilo que o prendia a uma vida distante de Jesus. Quem é você nessa noite? O que ainda prende você? Um pouquinho antes desses textos, lá em Lucas 12 ainda, nos versos 13 a 21, Jesus está cercado pela multidão. Um homem chega no meio da multidão e fala assim: Jesus, ordena que meu irmão reparta a herança comigo. No versículo 14, Jesus diz assim para aquele homem, e Jesus chama ele de homem. E Jesus aqui não está sendo, digamos assim, cortês, mas Jesus está sendo duro com aquele cara, firme. Porque quando Jesus chama ele de homem, Jesus está dizendo assim para ele: ei, você não tem intimidade comigo. Você é distante de mim. E é como eu e você, quando às vezes a gente está no contexto do culto, a gente às vezes até reproduz uma prática religiosa, às vezes a gente até pede alguma coisa para Jesus dentro do nosso interesse, mas a gente não tem relacionamento com Ele real. E Jesus está dizendo assim para ele: você vem me pedir algo, mas você não tem relacionamento comigo. Tanto que Jesus diz assim para ele no versículo 15, olha, guardai-vos, ou seja, se proteja de um inimigo que tomou conta do seu coração, o contexto é esse. Guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na riqueza dos seus bens. E no versículo 16 e 17, Jesus conta uma parábola para aquele cara. E aí no 18 e 19, essa parábola diz que havia um homem que tinha uma plantação, e aquela plantação bombou. E os seus celeiros não seriam suficientes para guardar tudo o que ele tinha. Ele então decide derrubar tudo e fazer tudo maior. E aí no versículo 19 ele tem uma conversa autocentrada, autointrospectada, e ele diz para si mesmo: alma, regala-te, come, curta hoje, porque a gente tem muita coisa aqui guardada para muito tempo. Se a gente não produzir, se a terra não produzir mais, a gente está rico e isso aqui vai dar para muito tempo. No versículo 20, então, Jesus diz para aquele homem, dentro do contexto da parábola, ensinando aquele homem: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Em outras palavras, louco, esta noite Deus poderá pedir a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? E no versículo 21, Jesus então declara: assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus não estava valorizando a riqueza daquele homem, mas Jesus estava dizendo assim, em outras palavras: a gente pensa que tem muito tempo pela frente, a gente pensa que porque está com saúde hoje, porque a gente tem um patrimônio, tem uma certa segurança financeira, e não há nenhum problema em ter essas coisas, um patrimônio, uma segurança financeira, não há nenhum problema, desde que isso não tome o lugar de Deus no meu e no teu coração. Mas o que Jesus está dizendo para aquele cara: olha, você não sabe quando será o teu último dia. Salmos 90, versos 9 e 10 diz: passam-se os nossos dias sob a tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os anos da nossa vida sobem a 70, e em havendo vigor a 80. Porque depois disso tudo é cansaço e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Isso vai passar aqui, tudo isso aqui vai passar muito rápido. Por isso que 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo declara: se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Há algo depois daqui. Mas há algo que nós precisamos viver a partir daqui. Um relacionamento com Jesus, uma entrega completa para Jesus, deixar os nossos ídolos, deixar aquelas coisas que precisam ser abandonadas, renunciar àquilo que o Senhor nos pede nessa noite para renunciar, para que possamos viver o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Aquele homem não entendeu que as riquezas que ele possuía
não lhe garantiam segurança na sua vida. Porque a qualquer momento, a vida, por ser efêmera, passageira, ele poderia perder tudo. E o seu dinheiro não iria mantê-lo aqui mais um dia sequer. Porque Deus é que tem o controle de todas as coisas. Há 3 semanas, eu fui ao velório de um jovem, ele foi meu adolescente aqui, nós chegamos a orar por ele aqui na oficina. Ele foi meu adolescente, ele foi meu jovem aqui. Cuidei desse rapaz muitos anos. Fui ao casamento dele. E esse jovem, aos 32 anos de idade, ele morreu, bem de saúde. Ele ainda foi dentro da ambulância falando, vivo. Chegou no hospital, consciente. Mas lá no velório, algo me chamou a atenção. A mãe dele, naturalmente, muito emocionada, porque o natural da vida não é uma mãe enterrar o filho, mas é um filho enterrar a mãe. Houve uma quebra na ordem natural das coisas. Mas o Senhor, Ele não perde o controle. Ele tem o controle. E aquela mãe, ela pôde dizer assim, olha, durante muito tempo, durante esses quase 30 dias, boa parte desse tempo eu orei para que o Senhor curasse meu filho e restituísse o meu filho a mim. Mas eu entendi uma hora que eu não precisava e não podia mais orar dessa forma, mas eu precisava orar entregando a vida do meu filho ao Senhor Jesus e dizendo, Senhor, o Jonathan é teu, faz da forma que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, e eu entreguei a vida do meu filho ao Senhor. E aquele jovem, ele veio a óbito. Só que aquele rapaz, dentro do que a gente viu, dentro do que todos testemunharam, e dentro de como ele vivia, nós temos a convicção de que aquele jovem, ele morreu em Cristo Jesus. Ao fechar os olhos nessa terra, ele abriu os seus olhos numa condição de bem-aventurança eterna. E hoje ele está 100% curado. Se hoje fosse o teu último dia, o que diriam de você, ou o que você mesmo poderia falar ao olhar pelo retrovisor metafórico da sua vida, olhar para trás, a tua trajetória? Você é um bom profissional de destaque, você é inteligente, você é um atleta, você é muito engraçado, você é maravilhoso, você construiu um patrimônio, você tem uma família linda, massa, mas o que vai além disso? O Senhor, Ele morreu na cruz para que, acima de tudo, pudéssemos viver o que Ele tem preparado para nós. E essa vida não acabaria aqui, mas viveríamos eternamente ao seu lado. Ei, o que você precisa deixar aos pés da cruz de Cristo hoje? O que você precisa renunciar? O que você precisa abrir mão? Fecha teus olhos agora, se coloque diante do Senhor. O que você, nessa noite, precisa abrir mão, que talvez ainda esteja prendendo a sua vida. Mas o Senhor, Ele não quer apenas que abramos mão. Mas o Senhor, Ele espera de nós uma entrega completa. E dentro da agenda dos céus, o Senhor, Ele marcou encontro comigo e com você nessa noite. João 15,13 diz que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida em favor do amigo a quem ama, e esse é Jesus. Jesus está aqui hoje. E Jesus não morreu na cruz por uma religião, mas Ele morreu por amor. Ele morreu porque Ele quer salvar. Ele quer fazer algo novo no contexto das nossas vidas. Ei, Jesus morreu na cruz para que possamos ter um relacionamento com o Pai por intermédio dele. As pessoas nos decepcionam, as circunstâncias às vezes são difíceis, os ventos contrários. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá a paz que o mundo não pode nos dar.
nos dá alegria que nada nem ninguém pode nos dar. Jesus está aqui hoje. Eu queria fazer um convite da parte de Jesus para você. Não é um convite para uma religião, mas é um convite para uma entrega completa ao Senhor Jesus. Você deseja nessa noite receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você entende que não há algo mais importante do que um relacionamento com Ele. Viver aquilo que Ele tem para nós. Você entende que a maior riqueza é ter a Jesus, é viver com Jesus. Você entende nessa noite que tudo isso vai passar muito rápido. E a coisa mais importante que podemos ter ainda aqui é Jesus. Porque esse relacionamento com Jesus, ele não vai acabar aqui, mas ele vai ecoar eternamente para todo sempre. Jesus está aqui e Ele chama nessa noite. Todos estão de olhos fechados. Eu queria perguntar nessa noite: quem deseja receber a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida? Dizer assim: olha, Jesus, entra no meu coração, toma conta da minha vida. Eu abro mão, eu entrego tudo para Ti nessa noite. Eu quero verdadeiramente um relacionamento contigo. Jesus está aqui hoje. Quem nessa noite? Alguém? Faz um sinal com a sua mão onde você está, dizendo assim: eu quero Jesus. Eu recebo a Jesus. Eu confesso a Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Vem, Jesus. Eu abro mão, toma conta do meu coração, da minha vida. Esse é você? Faz um sinalzinho aí com a sua mão onde você está. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Todos estão de olhos fechados. Você está na casa do Pai. Esse é você? Pode levantar para que eu veja. Não tenha medo, você está em casa. Você está na casa do Pai. Glória a Deus, eu já vi. Mais alguém nessa noite? Glória a Deus, eu já vi, pode abaixar. Quem mais nessa noite? Jesus está chamando. Ei, Jesus está chamando. Vem para mim. Vem para mim. Quem mais nessa noite? Glória a Deus, eu já vi, pode abaixar. Ei, Jesus está aqui e Ele tem poder para salvar. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer aquilo que Ele estabeleceu para você desde a eternidade. Quem mais nessa noite recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o confessa nessa noite? Faz um sinal com a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Jesus está chamando. Aleluia, glórias ao Senhor. Eu queria pedir uma gentileza agora. Você que levantou a sua mão, aonde você está, pode ficar de pé. Não tenha vergonha. Você que levantou a mão, pode ficar de pé, pode ficar de pé, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Agora eu queria pedir uma outra gentileza para você. A pessoa que te trouxe, se alguém está aí com você, ou se você quiser vir sozinho, eu queria orar por você. Você pode vir aqui? Pode vir aqui, deixa eu orar por você. Traz aí, traz, vem junto. Estenda suas mãos para cá agora. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Eu entrego a vida desses homens diante do Senhor. Espírito Santo, que Tu possas tomá-los do topo das suas cabeças, à ponta dos seus pés. Que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Muito obrigado porque hoje eles dizem, Senhor, Te receber como único e suficiente Salvador das suas vidas. Algo além da religião. Espírito Santo, que eles sejam selados por Ti nessa noite. Que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam fazer viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles, Senhor. Muito obrigado porque hoje é a festa dos céus. Que eles possam viver os Teus planos e os Teus propósitos para eles, Senhor. Eu os entrego a Ti e eu os abençoo na autoridade do Teu nome. E que a cada dia eles se sintam amados e cuidados por Ti, amados e cuidados por nós. Em nome de Jesus. Vocês têm uma família de sangue, não é isso?
mas em Cristo Jesus a gente tem uma família espiritual. Pode olhar para lá, ó. Essa é a sua família em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero viver Aleluia. algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Agora eu queria orar por você. Você quer colocar a tua vida diante do Senhor? Algo que você entende que não pode mais te acompanhar. Algo que precisa ser deixado aos pés da cruz de Cristo nessa noite. Algo que você quer entregar, que você quer se libertar, que você quer vencer. E hoje você vai sair daqui livre para a honra e para a glória do nome do Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Ei, sai do seu lugar e se coloque aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, como você preferir, mas dê um passo na direção daquilo que o Senhor tem para mim, para você. Ei, eu estou com você nessa. Há coisas que eu não vou mais levar para a minha vida, há coisas que não vão mais me acompanhar. Ei, fecha teus olhos agora. E eu estou com você nessa. Eu me coloco também diante do Senhor com você. Há coisas que não vão mais me acompanhar. Nós vamos deixar hoje aos pés da cruz de Cristo, que é o lugar do nosso pecado, que é o lugar daquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Abra teu coração, rasga a tua alma diante do Senhor. Oh! Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Quero colocar a minha vida, a vida de cada homem que aqui está, Senhor. O Senhor conhece o mais profundo dos nossos corações. Mas nessa noite nós queremos dizer não ao pecado, aos pecados de estimação. Nós queremos dizer, Senhor, não à ira, à mágoa, ao ressentimento, à pornografia, à masturbação, à infidelidade, ao rancor. Oh Deus, à frieza espiritual. Nós queremos dizer não aos maus pensamentos. Nós queremos dizer não às palavras que não edificam, que não abençoam, palavras de baixo calão. Nós queremos, Senhor, dizer não a tudo aquilo que precisa ser deixado aos pés da Tua cruz nessa noite. Nós abrimos mão, nós renunciamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu ministro a Tua bênção sobre a vida desses homens, que eles possam viver, Deus, um novo tempo no seu relacionamento contigo, Deus. Que possamos ter um final de ano abençoado, um 2024 abençoado. Que possamos ser conhecidos como homens de Deus, homens que falam da Tua palavra, homens que são usados pelo Senhor para saquear o inferno e povoar os céus. Que possamos, Senhor, pastorear as nossas esposas, a vida dos nossos filhos, as nossas casas, as nossas famílias, Deus. Vem, Deus, sopra nessa noite, abençoa a vida desses homens e que possamos viver uma vida de santidade, que glorifique, que exalte o Teu nome, Senhor. Nos entregamos a Ti nessa noite, na certeza de que estamos deixando aquilo que não pode mais nos acompanhar, em nome de Jesus, amém. Glórias ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Oh!